Bom dia a todas as pessoas. Que momento histórico, como já foi dito, profético e completamente inspirador para um futuro que invade nosso presente. Então, vamos tentar acalmar, quem pudesse achegar, encontrar um cantinho. Estou aqui tentando olhar para as pessoas também. Vão buscar os seus fones, headphones, para quem precisa. Bom dia, vamos nessa? Gente, eu sou o Lucas e tenho o prazer de estar facilitando esse momento, essa mesa, essa partilha, com pessoas inspiradoras que vão comunicar algo aos nossos corações, nossas vidas, a respeito de futuro, a respeito de presente, de passado, mas, sobretudo, com esse recorte no amanhã que invade o agora. E eu vou fazer uma breve apresentação de quem vai estar aqui compondo essa conversa, esse diálogo, enquanto vocês estão aí se acomodando. A gente tem Lisa Harper, que é escritora e palestrante e ativista, fundadora e presidente do Freedom Road Institute, uma consultoria que promove diálogos e ações para reduzir desigualdades sociais. Ela tem mestrado em Direitos Humanos pela Universidade de Columbia. Harper se tornou uma das vozes mais influentes da interseção entre fé e justiça social nos Estados Unidos. A gente tem também a nossa querida Liz Alves, que é pedagoga, educadora, diaconisa, ativista pelo bem viver e a dignidade das mulheres, integrante da Rede de Mulheres Negras Evangélicas. Liz também vem de uma militância no socioeducativo no Rio de Janeiro, que é onde a gente se encontrou e cruzou. E querido Emiliano João, que é teólogo, jurista, mestre e doutorando em História Social pela Unicamp, membro do GT de Teologia e Negritude, vinculado à FTL, Fraternidade Teológica Latino-Americana, em Campinas. João também é coautor dos livros Teologia e Negritude, Teologia Africana em Perspectiva e Teologias Africanas em Diálogos com Teologias Latino-Americanas. Eles vão poder se apresentar melhor na sequência. Eu acho que está todo mundo já sentadinho, ou grande parte sentado, atento para esse momento belíssimo de escuta ativa e profética. E antes de passar a palavra para cada uma das pessoas que vai compor essa mesa, eu me lembrei de uma frase pequena do Nego Bispo, que é: o presente é o interlocutor do passado e um locutor do futuro. De novo, Nego Bispo, que nos deixou há pouco tempo, é um mestre da nossa tradição, um mestre quilombola. Ele diz que o presente é um interlocutor do passado e um locutor do futuro. Para começar, a gente queria muito te ouvir, Lisa. Então, você tem um espaço de tempo para nos edificar agora na manhã. Well, thank you so much. It's a real honor to be here and to be in conversation with people that I love and just so deeply admire. So thank you so much. I think in order to begin this conversation for myself, I have to ground it in the biblical concept of shalom. And this is, it's akin to Dr. Martin Luther King Jr.'s beloved community. And it's also akin to the concept of the Quilombo communities that we've been talking about a lot over the last few days. It's grounded in Genesis 1. It is, you know what, I just realized I need to take this off because I hear myself in my head. So Tob Me'od is a word that is used at the end of Genesis 1, where God looks around at the creation that God just made and said, this is very good. Now, Tob is the word good, and Me'od is the word very.
And when you take those two words and put them together, what you understand in the Hebrew is that that word tov actually is talking about the relatedness between all of the things that God made. So it's actually fundamentally an ethical conversation. It's saying that the relatedness between all of God's creation is overwhelmingly good. The relationship between humanity and God, between men and women and all of the genders, hello somebody, the relationship between all of humanity and the rest of creation, and all of creation and the way things work, the systems that govern us, was overwhelmingly good. There was only blessing and not cursing on the first page of the Bible. And then there's another word that comes up in that first chapter, the first chapter of Genesis, and that's the word Selem in the Hebrew. It actually means the image. So that's where we get the concept of the image of God. And that word is actually about the reality that all humanity is made in the image of God. This was a revolutionary thought at the time that the scripture was written. It was a thought that was counter to what had been said before, which is that the image of God only rests in the kings and queens, the 1%, the ones on top. But no, at the end of 70 years of enslavement and colonization by the Babylonians, these Hebrew priests declared that they too were made in the image of God. And then the third word that I want to bring out is this word rada, which is the word dominion. And let them have dominion, it says. Let all humanity have dominion. In other words, what it means to be human is to be called by God to exercise agency, make choices that impact your life and the world, to have sovereignty over your body, over your family, over your lives, over your land. That's what it means to be human. So in her book, Toward a Global Idea of Race, Brazilian philosopher Denise Ferreira da Silva talks about the invisible ones. She talks about the powers that center their own sensibilities, their own needs, their own wants, their own goals, their own understanding of the world. That becomes the center of everything. The invisible ones maintain the invisibility of their power in order to protect themselves from being implicated as a cause for the chaos and destruction that lies in their wake. But in their invisible state, they order the world. They order the world in a way that benefits them exclusively, to the demise of all others. And in their ordered world, they are always the subjects of the story. In other words, you know, in your basic grammar, you have subjects and objects of a sentence. You have the actor and the ones who are acted upon in a sentence, right? In a story. The subject is the one around which the story revolves. Around whom? The object is the one who helps that story to meet the end of the subject. In other words, the pawn in the chess game. For the invisible ones, they are the subjects. All else are the pawns. Now, since Plato and Aristotle, the Western powers have operated as invisible ones. Plato created the construct of race when Plato said race is the different metals that people are made of. And those metals determine how they are supposed to serve society. The gold people are supposed to serve society in this way. The iron people are supposed to serve society in this way, and so on and so on. Aristotle created human hierarchy of belonging. He was the first person to start to say, there's those barbarians, and they're not fully human. In other words, the only ones who are fully human are the ones who are like us.
Then you have Pope Nicholas V, who created the doctrine of, or the theology that laid the groundwork for the doctrine of discovery, which laid the groundwork for the snatching of land and the enslavement of people and the creation of Brazil and the U.S., and basically the world as we know it. Through that white imagination, the world was formed as objects in that subject's game. When you take it forward, you see Carl Linnaeus and his scientific racism with the actual scientific classifications of human belonging, human beings from the top to the bottom. And then it works its way out in American law through the 3/5 compromise, where those invisible ones declared that my ancestors were only 3/5 of a human being. And you see it again in 1790, the very first Immigration Act in the United States, where it says only white men of good character, in other words, Christians, are able to become naturalized citizens of the U.S. And you see it again in the very first census in 1790, when the only race that is actually on the census is white. The only one. The others were slave and other. And you see it again in Brazil, on the heels of abolition, when eugenics becomes the law of the land. And now they're calling for more white people from Europe to fill this land in order to create a white majority. And you see it again here when they declare democratic racism is the law of the land. It's what we have. That is how they became invisible in this space. So M. Sean Copeland writes in Fleshing Freedom, quote, "In such a society, blackness mutates as negation, non-being, nothingness. Blackness insinuates an other that is so radically different than her and his very humanity is discredited. So we are no longer seen then as human. Therefore, we no longer bear the image of God in our bodies, in our souls. So this, what they call a hegemonic force. It's a force that is so great, it's like a tidal wave. It washes over and it moves everything in its path. This hegemonic force of the invisible ones is pervasive. And Dr. Emily Towns, argues in The Cultural Production of Evil that this hegemony requires counter-memory, counter-hegemony, through the reconstitution of our memory. This is the process that many scholars call radical subjectivity. In other words, pushing our own stories to the center, pushing our sensibility, our needs, our wants, our desires, our goals, our hurts, our pain to the center of the story. Jesus does this when Jesus pushes to the center of the story the bleeding woman. Jesus does this when Jesus pushes to the center of the story. When God does this in the scripture, Mary in her Magnificat, when she, a woman in a place that said women were less than human, at a time when they were subjugated by white Rome that did not think they were truly human, she cried out and said, "The low will be brought high and the high will be brought low." And in that moment, she pushed her story to the center. So this is what I did in my book, Fortune, that is named Destino here. How race broke my family and the world and how to repair it all. I exercised the discipline of truth-seeking about my own family, my own story. I centered my family's story in order to better understand, in order to actually correct the memory that I had been given by the hegemonic force of U.S. history. I
researched my mother, who is sitting in the front row here. I researched my third great-grandmother, Leah Ballard, the last enslaved woman in our family. I researched my 10th great-grandmother, Fortune Gay McGee, who the book is named after. And I found in their stories a memory that had not been recorded. But when I took it in, when I allowed it to go into my bones and my sinews, it changed me. It became a counter-hegemony, a counter-memory to the memory that I was given, the hegemonic memory that I was given by whiteness in America, the one that said, you are inherently a slave. You are inherently an object in our stories. We are the ones who get to determine your worth. We are the ones who get to determine what you can and cannot do. Oh, no, no, no. What I learned from my family stories is that we have actually been working and basically countering the hegemony by living the truth in the face of the lie for centuries. So my point is, what concrete project or transformation, whether it's a liturgy or a power structure or social activism or interreligious dialogue, can our community of faith take on now to materialize, even in a germ form, this vision of a liberating and anti-racist church that we desire for the future? What can we do? Here's what we can do. We must exercise radical subjectivity. We must do as the musician and singer did, the songwriter who did, in the center of the stage. We must center our own pain, our own sensibilities, our own vision for Brazil and the US and South Africa and the other places that are represented in the diaspora of the African community. We must actually come to this conversation not as an object, not looking and having a primary concern with the sensibilities of empire, but rather a primary concern with the sensibilities of Mary, with the sensibilities of the bleeding woman, with the sensibilities of the leper, with the sensibilities of the least of these, with the sensibility in the US of George Floyd, who lay on the ground for 9 minutes and 29 seconds with the knee of empire on his neck, with the sensibility of the young girl who videotaped George Floyd dying, with the sensibility of the Black community in all over the United States and the world, which knew what George Floyd was experiencing, because they too had experienced it at some point. And that is why the buildings burned on that day. It was not retribution, as the singer said. It was justice. It was a message. It was a message to those who have believed for millennia that we were created to be a pawn in their game. A message that said, we too are made in the image of God. Therefore, we too are called by God, the God of brown, colonized, indigenous Jesus, the God of Afro-Asiatic Jesus, the God who went to the cross at the hands of empire. We too are called to exercise dominion in the world, to exercise agency that changes the world, that shapes the world, that imagines the world and creates the world with God. I want to close with this short reflection on Pele. I was watching a movie about Pele on a flight, actually on my last trip
home from being here. And I was really blown away by the story and the way that it was told. And particularly the power that Pele found when Pele returned to the Jinga, to the way of his ancestors, the way of moving in the world, the way of relating to each other. That when he put on the, quote, master's clothes and tried to play soccer, what we call soccer or what everybody else calls football, forgive me, when he tried to play football in the way of the Europeans, of the empire, he lost his power. As we would say in the US, he lost his mojo. But when he returned to the way of the Jinga, to the way of the capoeira, that he came alive. There was power. There was power that came because he was living fully into the image of God that God created in him without apology. He was living into the reality that God created him, a black Brazilian who has the memory of Jinga, to access that and let it rise in him so that he fully understands and lives into his call, his divine call to exercise stewardship of the world in his body, in his way. Thank you. Uau! Essa espiritualidade profética de uma igreja do amanhã, do agora, onde é caracterizada por liturgias que celebram plenamente corporeidade e espiritualidade, incorporando símbolos, ginga, essa característica brasileira, como Pelé pôde se reencontrar, é a gênese desse cristianismo que nasce na Ásia e na África, e que alcança as periferias, e por isso queremos muito te ouvir, Liz, porque sabemos que você está localizada, enraizada em um berço histórico completamente enraizado e conectado com a África. E fale para nós um pouco sobre essa igreja do amanhã, suas experiências e tudo aquilo que o Espírito te conduzir, por favor. A primeira coisa que eu preciso dizer é que eu perdi a bolsa do Enegrecer do pastor Júlio Oliveira. Então, se entre ontem e hoje você encontrar uma bolsa com as anotações do pastor Júlio, ele é meu griot. Então, vocês têm noção da encrenca que eu estou enfiada, né? E aí, se você achar, por favor, devolva lá no estande do evento, porque ele fez recomendações bastante sérias sobre se a bolsa dele não aparecer até o final da minha palestra. E aí queria pedir ajuda, acho que é Kleber. Por favor, Kleber, aquele vídeo que a gente combinou.
Irmã Harriet Tubman, além de ativista, era mulher de oração. Quem dizia a ela onde estava o inimigo durante as rotas que ela fazia era o Espírito Santo de Deus. Porque, estando em situação de perigo, ela ajoelhava no meio da floresta e pedia a orientação de Deus sobre que caminho tomar. E o Espírito Santo de Deus, a ruá divina, dizia para ela mudar o caminho, porque na direção que ela queria ir, tinha um inimigo esperando. Olhando para a foto, eu confirmo que a irmã Harriet era mais ou menos do tamanho da minha mãe e do tamanho daquela irmã de oração que você sabe que tem na sua igreja, né? E que você sabe que é mulher de Deus. Quando eu olho para a igreja do amanhã, eu vejo, antes de tudo, as mulheres. Eu vejo, como a gente começou a pensar ontem, as mulheres que cuidam do trabalho na igreja, as mulheres que cuidam das crianças, as mulheres que cuidam do espaço físico, as mulheres que cuidam das relações e do ensino na igreja. E eu queria fazer um exercício rápido aqui com você. Eu gostaria que todas as mulheres que estão fazendo qualquer coisa agora fossem todas para aquele lado de lá. Todas as mulheres. Levante-se e vá para lá. Inclusive as que estão nos estandes. Todas as mulheres. Todas as mulheres. Desse lado aí. Inclusive, se você está segurando algum equipamento agora, seria bem legal se você soltasse. Só uma sugestão, sem quebrar o equipamento, mas soltasse. Então, meus irmãos, e aí? É possível continuar como igreja, como estamos aqui? Alguma coisa vai prosperar se nós seguirmos como igreja, como estamos aqui? De jeito nenhum. Pois muitas vezes, em muitos espaços de trabalho e de produção e de encaminhamento, é assim que a igreja de Deus segue, como se fossem só vocês. E aí, se a greve que a pastora Eliade sugeriu ontem virar moda, é importante que vocês pensem como será a vida. É importante que vocês pensem se nossas relações estão equânimes. E aí, queria pedir às irmãs que possam voltar para os seus lugares. Era só para a gente sentir o clima de uma igreja sem mulheres. E aí, quando eu penso na igreja do amanhã, eu penso no trabalho das mulheres, mas eu também penso que a gente precisa trazer para o centro algumas coisas que talvez a gente não queira trazer. E aí eu fui atrás de pensar situações e coisas e movimentos que já acontecem, para que a gente possa olhar e ver a igreja do amanhã. Por exemplo, na Igreja Batista em Itaipava, havia um momento de microfone aberto, em que, ao invés de pregar, o pastor Alessandro, que certamente está no céu com Cristo, tomando sua boa cerveja, abria o microfone e respondia aquilo que a comunidade trazia para ele. Ao invés de pregar, ele ouvia a comunidade, e aí ouvia sobre as mais diferentes coisas. E teve um dia que, ouvindo a comunidade, ele ouviu uma mulher preta dizer: pastor, eu sei que as pessoas dizem que bandido bom é bandido morto, mas nesse caso, o bandido é o meu filho.
E ele contou para a gente que ele ficou absolutamente sem nenhuma reação durante algum tempo, quando ele ouviu a irmã de oração que o acompanhava, que o intercedia por ele, que estava com ele, que caminhava com ele, que apoiava o ministério dele, posta numa encruzilhada por um discurso de que, sim, ela era oposta à criminalidade. Mas, nesse caso, a criminalidade estava representada pelo filho dela. Outra experiência para a qual a gente pode olhar é do pastor Júlio. Júlio, dá um tchauzinho aí, por favor. É a bolsa dele que eu perdi, tá, gente? Se vocês acharem, por favor. Eu acho que eu tenho mais 7 minutos. Que é quando a comunidade batista em São Gonçalo começa a série Conversas que não queremos ter em família. E aí eles começam a conversar sobre mães narcisistas, eles começam a conversar sobre pessoas LGBTQIAPN+, que permaneceram no armário durante toda a sua vida e, quando saíram, foram postas para fora de casa. Eles começam a conversar sobre pessoas com transtornos de ordem psicológica e psiquiátrica na igreja. Porque, veja, irmãos, eu concordo que a nossa participação ela deve ser nos espaços da sociedade. Mas, meu irmão, minha irmã, eu preciso te dizer, a nossa responsabilidade é com a igreja onde a gente cultua. A nossa responsabilidade é onde a gente mora. Para reafirmar isso, Jesus disse em Samaria, de Samaria até os confins da terra. Então, a minha, a sua, a nossa responsabilidade é onde nós estamos. A minha, a sua, a nossa responsabilidade, por mais áspero que seja, conviver com as pessoas que são nossas amigas, são nossas íntimas, são pessoas queridas para nós, mas pensam politicamente diferente da gente, nossa responsabilidade de diálogo é, sim, com a irmã da igreja, que orou para que eu e você entrássemos na universidade, mas que a gente, quando entrou na universidade, achou que não precisava mais trocar ideia com ela. É preciso, e aí eu vejo a Rua Divina se movimentando quando Lisa diz, trazer para o centro, porque, veja, eu conheço Lisa Harper desde 2018. Quando eu a conheci, eu decidi estudar inglês. Eu continuo estudando, mas naquele pique. A gente canta, a gente entende as conversas, mas quando ela diz, "Hi, Liz, how are you?", eu esqueço tudo. E é engraçado que a gente não conversa por causa da barreira da língua, e a Rua Divina disse para ela, é preciso trazer para o centro. E também disse para mim, é preciso trazer para o centro aquilo que é incômodo para mim, aquilo que é incômodo para você, aquela relação que é difícil. Nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos trazer para o centro. E trazendo para o centro aqui, é necessário que seja pontuada uma responsabilidade, pensando a igreja do amanhã. Aos irmãos e às irmãs não negros, a branquitude tem uma responsabilidade de reparar o dano causado pelo racismo. O racismo não é problema meu. O racismo não é problema nosso. O racismo foi criado e executado pela branquitude. E é responsabilidade da branquitude ir atrás de pagar esse prejuízo. E aí, talvez você caia na esparrela de se autonominar a pessoa branca salvadora que vai resolver tudo. Não, a gente não quer que você resolva tudo, não. A gente quer que dentro da sua instância de atuação você perceba o que pode ser feito. Dos livros que você tem em casa, quantos você pode partilhar? Do salário que você recebe, da estrutura que você mora, quanto pode ser posto em favor de um menino, de uma menina, de uma mulher preta? Daquilo que você tem no seu repertório que nós não tivemos, o que pode ser posto com perdas, porque não existe reparação sem perda. Não existe reparação sem abertura de mão de lugar de privilégio. Se é isso, é assistencialismo, não é reparação. Reparação, vai perder, vai doer, vai ser ruim.
mas é a sua responsabilidade diante do dano causado que promove a estrutura que você vive hoje. Porque se você está aqui, aliás, está faltando gente nesse auditório hoje, hein? Está faltando gente. Se você está aqui, é porque existe uma responsabilidade a qual Deus está chamando você para reparar o dano causado pelo racismo. Porque, veja, nós já estamos dando conta do nosso corre. Estava observando o irmão que estava tocando aqui antes da gente começar a falar. Quanta coisa esse irmão carrega. Em cada letra que ele executou aqui, quanta coisa ele carrega. Como é que será que nossos irmãos e nossas irmãs não negras podem se colocar disponíveis para que o peso deles seja um pouco menor? Essa é uma responsabilidade que é das pessoas brancas, reparar o dano causado pelo racismo. Por último, não menos importante, eu vim com a camisa da minha igreja. Irmã Sandra está aí? Acho que não. Está sim. Fica de pé aí. Ali é minha pastora. Ali foi a mulher que me ensinou Jesus descascando legume, que me ensinou amor com uma toalhinha na fila do socioeducativo, Lucas, dizendo para a mãezinha do menino do filho que ela ia visitar: você está com calor? Espera aí, deixa eu te secar. E muitas vezes a irmã Sandra disse assim: a gente não precisa falar nada, não. A gente só precisa abraçar as pessoas. E muitas vezes eu a vi abraçar as mães dos meninos privados de liberdade, internos, pode sentar, minha irmã, na unidade socioeducativa em Belfor Roxo. E muitas vezes eu vi o Evangelho de Jesus com muito pouca coisa, muito pouco recurso. Eu me lembro de uma vez que a gente queria fazer um almoço de Dia das Mães. E aí a gente saiu de lá, quando eu era mais jovem, né? Agora eu já sou adulta, ou não. Mas eu me lembro que a gente queria fazer um almoço de Dia das Mães. E a gente saiu de lá fazendo 1000 contas, né, arrojadamente, de como a gente ia arrecadar, acho que na época, R$250 para fazer o almoço de Dia das Mães. E a irmã Sandra tem, como toda boa trindade, uma ruá divina, que é desse tamanho. Vocês percebem que Deus sempre atua com mulheres pretas pequenininhas. Débora era pequena também, porque com aquela marra, a Débora da Bíblia, impossível ela ser alta. Chama Maria Luísa. E a gente saiu de lá fazendo 1000 cálculos de como a gente ia conseguir R$250 para fazer o almoço. A casa-mãe já chegou a atender 300 famílias por dia. É uma casa de apoio que acolhe as famílias dos adolescentes privados de liberdade em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. E aí a gente saiu todo arrojado. Quando a gente chegou no próximo encontro, que a gente se encontrava sempre quarta e sábado, Maria Luísa disse assim para mim: ô Liz, que ela fala fino, né? Como toda mulher preta. Eu já comprei o frango. Eu tomei um susto. Eu falei assim: Maria Luísa, e há 7, 8 anos atrás, não mais que isso, há quase 10 anos atrás, R$250 era dinheiro para caraca, ainda mais em Belfor Roxo, né? Aí ela falou assim: não, é que eu recebi a minha aposentadoria, e aí eu fui lá e comprei o frango. Eu falei: mas Maria Luísa, é o dinheiro. Liz, Deus falou que era para fazer o almoço. Ele vai mandar o dinheiro. No dia do almoço do Dia das Mães, tinha na nossa mão R$250 para entregar a Maria Luísa e reembolsar ela pelo frango que ela comprou para fazer o almoço do Dia das Mães. Porque, veja, talvez uma coisa que nós, homens e mulheres pretas, tenhamos esquecido, é que, assim como foi com a irmã Harriet Tubman, Deus quer que eu e você nos levantemos. Ele não quer que eu e você resolvamos os problemas.
Ele não quer que eu e você transformemos realidades de maneira incrível, como aquele apresentador de televisão que resolve tudo no tempo de uma música. Durante muito tempo eu fui assombrada pela capacidade de resolução daquele moço. E aí depois eu fui percebendo que ele tem lá, né, os bancos, as grandes empresas, e por isso que ele consegue resolver as coisas no tempo de uma música. Mas para mim e para você, o que a Rua Divina deseja é que nós nos levantemos. E a partir do momento que eu, você, nós nos levantarmos, cada um na sua capacidade, cada um no seu lugar, a Rua Divina faz o papel dela. Kleber? Há um lugar sendo preparado para mim, para você, para as mulheres negras das nossas comunidades. Há um lugar sendo preparado. E talvez a missão de chegar lá seja minha, seja sua, seja nossa. Obrigada. Obrigado, Liz. Muito obrigado. Emiliano, você é jurista, teólogo, doutorando em historiador, e isso é motivo de glorificar de pé, é redenção na nossa história. E com o entendimento de que esse futuro ele é urgente e que o movimento negro no Brasil se consolida como um campo social, um campo político com uma visão de futuro em urgência, de uma edificação de uma sociedade radicalmente democrática, radicalmente antirracista, de maneira que combate de forma incondicional as injustiças, de maneira reparadora, onde seja algo concreto para os nossos territórios, para a nossa economia, para a nossa educação. Como é que a igreja, ou toda essa formação, essa bagagem teológica que você tem, histórica, que nos aloca em passado, presente e futuro, como é que a gente pode ser um campo ativo nessa reconstrução, na reparação e na justiça, em uma sociedade renovada, com shalom, como Lisa bem falou? A gente quer muito te ouvir. Gente, bom dia a todos, todas, todos. Estou aqui para poder partilhar com vocês. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, partilhar esse momento. É difícil falar depois do que foi dito aqui, já confesso de antemão. Mas eu queria, de novo, resgatar aqui o que Lucas trouxe, sobretudo a fala do Nego Bispo, que é esse presente que é interlocutor do passado e locutor do futuro. E em minha fala eu girarei em torno disso, trazer aqui um desafio teórico e, ao mesmo tempo, trazer aqui alguns aspectos concretos. E, para tal, peço licença para vocês, para mim passar um pouquinho da leitura, porque se me derem tempo e eu falar sem nada, não vou respeitar tempo. Então, aí eu vou para a minha leitura, tá? Eu gosto de pensar, sobretudo, a questão da igreja do amanhã, vislumbrado visões do futuro, que é o tema que nós estamos aqui refletindo, destrinchando conceitos. Isso é uma parte chata minha. Eu gosto de trabalhar com isso, sobre a questão de conceitos, a questão de teoria, para entendermos o que, de fato, nós estamos falando, né? E, a partir disso, eu queria trabalhar em torno de duas questões. O que nós estamos pensando quando nós falamos de igreja do amanhã? E a segunda é, o que nós estamos falando quando nós falamos sobre visões de futuro? Por que é importante fazer isso? Porque, apesar de todos os nossos esforços que nós estamos fazendo aqui, de descolonização, ou como muitos preferem chamar de decolonidade dos conceitos, nós somos atravessados por eles.
o tempo todo. E muitas das vezes, para nós irmos na concretude, que é aquilo que realmente nos interessa, a gente, infelizmente, temos que primeiro colocar a contrapelo as pessoas que construíram esses conceitos que nos dessubjetivam. E acho que foi isso que a Lisa fez aqui, quando trouxe essa questão de dessubjetivação que começa lá desde Platão, Aristóteles e tantos outros. E eu fiquei pensando, por que a Lisa trouxe isso? Geralmente, a resposta imediata é que aí é onde passa o princípio do saber que nos constitui enquanto ser. Mas a Lisa trouxe isso não por causa da vontade dela ou porque ela os idolatra, assim porque ela o trouxe para perverter esse conceito. Porque, infelizmente, a base que constitui o nosso ser é constituído por essa base de Platão. Ou seja, existe um pensamento, um mundo que fez o nosso mundo. E esse mundo que fez o nosso mundo baseia-se nesses teóricos como os grandes gurus. E, infelizmente, quando a gente fala, a gente passa, primeiramente, em perverter essa noção desses gurus e demonstrar a falsidade existente nela. E é essa falsidade que nos violenta. Então, quando nós pensamos igreja do futuro, igreja do amanhã ou visões de futuro, a gente primeiramente tem que escancarar a falsidade que existe no pensamento do mundo que fez o nosso mundo. Tá? Essa é a primeira coisa. E é pensando isso que eu fiquei pensando no campo teológico. Nós somos teólogos e estamos dentro de uma igreja e somos crentes, somos cristãos. A igreja, ela é feita de pessoas, como muito bem aqui ele estudou aqui a Liz, e nós vimos que a sua maioria é mulher, são elas que têm a base, são elas que constituem o corpo, o núcleo, e são elas que fazem a igreja avançar no poder do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos num território que é o Brasil, em que a igreja ela é preta. E nós nos perguntamos, se a igreja é preta, por que muitas das vezes continuamos falando a mesma coisa que a Maricel Mena Lopes, a mesma coisa que a Eliade, a mesma coisa que o Padre Toninho falaram na década de 80, década de 90. Ainda podemos voltar mais décadas anteriores. Aqui na editora Recriar tem um livro do Dubois que fala sobre a Igreja Negra, que foi escrito lá em 1901 e 2, e a temática continua atual hoje. Por que será? Dubois estava pensando a Igreja Negra norte-americana. Engraçado, estava pensando os batistas. E nós hoje estamos pensando a nossa igreja, discutindo aquelas temáticas. Por que será? E eu estou resgatando isso porque não podemos pensar a igreja do futuro sem resgatar o passado. E quando nós nos perguntamos, fazemos esse questionamento do porquê disso, a única resposta, enquanto uma pessoa teóloga, é que os conceitos continuam embranquecidos. A lógica continua sendo a mesma. O mundo que fez o nosso mundo continua permeado pelas mesmas lógicas conceituais, teológicas. Os pastores carregam a mesma mentalidade embranquecida, racista. Então precisamos fazer o quê? Enegrecer os conceitos. Precisamos fazer o quê? Africanizar os conceitos. Precisamos fazer o quê? Perverter os conceitos. E essa perversão dos conceitos nos levará para o quê? Nos levará para a perversão do sagrado. Por isso que te chamam herege. Por isso que vos chamam herege. Por isso que não nos ouvem.
Por isso que não aparecem numa conferência internacional dessa magnitude. Porque eles não estão prontos para perverter o sagrado. O problema é que eles perverteram o tempo todo o sagrado dos outros, a sacralidade dos outros. E essa sacralidade é muito mais do que conceito, é corporal, é linguística. Se manifesta na dança, no corpo, na oração, na nossa forma de viver e ser e na nossa espiritualidade. E fazendo uma tentativa de perverter esses conceitos, então eu me perguntei, Igreja do Futuro tem a ver com um conceito muito famoso que, se eu falar de imediato, eles entenderão. Escatologia. Escatologia. Então vocês percebem que nós estamos falando as mesmas temáticas que eles fazem, mas dando nome, Igreja do Amanhã, do Futuro, que eles dizem escatologia. Qual é o grande problema do conceito? Não é com o conceito em si, mas o que se entende por escatologia. Esse termo aí que eles criaram e convencionaram ser o estudo do fim. Um fim recheado de quê? De extermínio. E aqui eu queria dar voz a alguém que tem pensado da realidade brasileira que em relação à realidade indígena. Que ele vai pensar isso, inclusive durante a pandemia. Para muitos despertaram para o fim do mundo, mas não é o fim do mundo, é o fim do mundo deles. Porque o nosso fim do mundo chegou há muitos anos atrás. Então, quando nós pensamos escatologia, a gente tem que perverter esse conceito e não entendê-la não mais como um extermínio, como um fim do mundo, como esse mundo futuro que há de vir, mas como um mundo que se inicia no passado. Então a escatologia não tem a ver com extermínio, tem a ver com um tempo de quê? De esperança. A escatologia tem a ver com um tempo de esperança. E essa esperança se faz no cotidiano. Essa esperança se vê em movimentos como esse. Essa esperança já iniciou com nossos ancestrais. Está nos perpassando e ela irá continuar. Por que que nós falamos disso? Porque a nossa concepção de esperança é diferente. A nossa concepção de futuro é diferente. A nossa concepção de tempo é diferente. Para pensarmos escatologia, precisamos repensar o tempo. Precisamos repensar o tempo. O tempo não é linear nem contínuo. O nosso tempo não é contínuo. Não nos leva para um futuro abstrato, imaginário, ilusório. O nosso tempo, ele é cíclico. E ele vem do passado, chega no presente, volta para o passado. Vocês ouviram corretamente. Vem do passado, chega no presente, volta no passado. Talvez muitos de vocês devem estar se perguntar, por que não está a mencionar o futuro? Porque a lógica do futuro que nós temos é uma lógica ilusória, mercantil, que nos subjetiva, que nos objetifica, que nos dá depressão, que nos paralisa. E a lógica que eu estou aqui falando aqui com vocês, de tempo, de temporalidade, é uma lógica em que o passado é presente o tempo todo. Nós nos impulsionamos, nós fazemos o que fazemos pelo poder do Espírito Santo, mas, sobretudo, pela força ancestrais do que nos precederam.
E é pensando sobre essas questões aqui que nós estamos trabalhando, que eu queria aqui ler com vocês Hebreus, né? Porque ainda há pessoas que pensam que quando nós falamos de teologia negra não somos crentes, então vamos para Hebreus, né? Hebreus 3, 13, vai dizer o seguinte: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano. Provavelmente vocês todos já ouviram isso e estão cansados de ouvir esse versículo. Mas em preparando essa nossa fala aqui, eu fiquei olhando Hebreus, fiquei lendo e relendo. E eu fiquei me perguntando, o autor de Hebreus não poderia ser mais literal do que está sendo. Ele não poderia ser mais literal do que está sendo. Ele está dizendo de fato isso que vocês ouviram. Encorajem-se uns aos outros, para que não caiam no engano. Vocês podem nos perguntar o que é que isso tem a ver com uma igreja do futuro, do amanhã, e o que isso tem a ver com a questão negra. A gente só vislumbra uma igreja do amanhã se a gente tiver neste universo de comunidade, neste universo de encorajamento, neste universo de ajuda, de cuidado. Então, veja, entenda que o pensamento aqui dito está longe de qualquer pensamento ocidental, grego, embranquecido. Esse pensamento, como nós dissemos, é o pensamento do mundo bíblico, que é um pensamento africano e muitas das vezes afroasiático, que está muito mais presente com a nossa noção de tempo. Por isso ele disse sobre o hoje. Ele está a pensar a igreja do amanhã, falando sobre o quê? O hoje. Igreja do amanhã, falando o hoje. Entrai no hoje. O hoje de Deus. E vocês não se perguntam quantas vezes a Bíblia fala sobre o hoje de Deus? E quando vemos lá Jesus em Mateus falando sobre não se preocupar com o que iremos comer e tudo isso, mas o hoje. Uma leitura apressada, embranquecida vai falar o quê? Está criando um monte de vagabundos. Não é isso? Desculpe a expressão. Está criando um monte de vagabundos. Pessoas que não querem trabalhar. Essa é a lógica que nos colocaram na cabeça. O trabalho está associado à dignidade, ao valor humano. Essa é a lógica que nos colocaram na nossa mente. Enquanto que a nossa lógica é outra. A nossa lógica de viver é outra. Em que há respeito da temporalidade do corpo em relação ao quê? Ao tempo. Em que é o tempo do descanso. E eles fizeram isso em todos os lugares aonde chegaram. A América Latina, o indígena foi conectado ao quê? A uma pessoa quê? Ociosa, vagabunda, sem projeção para o futuro. Não é isso que falaram dos indígenas? Chegaram em África, mesma coisa. Ociosos. E era necessário criar nele o valor do trabalho para que ele tenha dignidade. E hoje nós carregamos isso, infelizmente. Ainda hoje, muitos acham que a sua dignidade está no tênis que compra, está na roupa que compra, está no carro que compra. Isso é importante, claro, quem não quer o black money? Todo mundo quer. Mas com que lógica você vai fazer isso para perverter esse sistema? Diante de uma lógica que a tua dignidade só é digna quando você alcança isso? É essa a sua lógica? Então não adianta me falar de ancestralidade. Não adianta me falar de resgate de valores ancestrais. Porque você está permeado pela mesma lógica do qual você quer corromper.
Então, pensar a igreja do amanhã é pensar uma igreja que rompa com essa lógica de ser, de viver e de estar. E quando nós fazermos isso, nós não estaremos mais aonde? No engano. Nós não estaremos mais no engano. Nós poderemos trabalhar junto com as nossas irmãs, quer na assistência, mas sem ser assistencialistas, do nosso povo, na favela, nos lugares insalubres, nos lugares vulneráveis. Mas com outra lógica do autocuidado, do estar junto, da comunidade. Isso nós chamamos de Ubuntu, Umuntu. E que vocês sabem muito bem. Eu sou porque o outro é, e se eu sou, eu creio, e porque eu creio, eu vivo em comunidade. Obrigado. Acho que a gente pode respirar um pouco, internalizar e tentar lidar com essa dinâmica de tempo presente sem cair na ansiedade do futuro e da limitação que temos, natural aqui. Porque me deram mais alguns minutos, mas entendendo que o futuro é uma ilusão, acho que a gente pode ficar à vontade, vamos desrespeitar isso. Não, mas assim, eu acho que nessa perspectiva a gente tem que estar conjuntamente no presente. Então a gente vai ajustando o nosso tempo, ajustando agora. Eu vou fazer uma pergunta e acredito que a gente consegue abrir um espacinho para outras perguntas, mas eu espero que, de maneira alinhada, na rua, a gente consiga ser contemplado com a mesa. E eu tinha duas perguntas, mas vou tentar congregar as duas em uma única. Há uma urgência evidente no nosso processo histórico, assim como a América do Norte, os Estados Unidos, foi fundado por um regime econômico de escravização, plantations. Nós também fomos fundados como nação assim, somando colonização e escravização, mais de 400 anos dentro desse regime de opressão. E há uma urgência do futuro, há uma urgência do agora. E eu me lembrei de uma história pessoal, e isso é parte da pergunta. Eu me aproximei da igreja sozinho na minha adolescência, em um ambiente de afeto, de cura, e de alguma maneira que destoava do rumo dos meus amigos e adolescentes. Isso me contribuiu para um tipo de emancipação, mas que bateu num teto. Então, nessa igreja, num bairro periférico, no interior do Rio de Janeiro, eu fui discipulado por um pastor, por um irmão, e era um irmão que me amava e que se tornou uma figura um tanto que paterna, assim, espiritualmente. Um irmão branco. E esse irmão, ele me convidou para trabalhar com ele. Eu tinha 12 anos de idade. E eu fui trabalhar numa pequena fábricazinha. E eu lembro que eu olhava para o filho dele, e o filho dele estava fazendo inglês, estava fazendo depois do pré-vestibular, enfim. Esse lugar de afeto, mas ao mesmo tempo que reproduz uma lógica de escravização. Eu me tornei uma mão de obra. Com 12 anos de idade, eu saía da escola e ia para essa fábrica. E acredito que muitos de nós passaram por experiências parecidas. E fiquei, desde então, nunca mais parei de trabalhar. Como é que a gente pode romper com esse modelo, mesa, que espiritualiza o afeto, mas normaliza esses tipos de opressão? Lendo o livro de Lisa, ela fala sobre uma canção espiritual que a comunidade escravizada que vivia na miséria das plantações, dos plantations na América, falavam que todos os filhos de Deus têm sapatos. Porque a partir do momento que eles tinham sapatos para trabalhar na lavoura e se convertiam à fé, eles viam aquilo como sinônimo de igualdade. Isso é muito perverso, muito cruel. Então, minha pergunta é como que a gente lida com essa estrutura, e eu acredito que vocês já falaram muito, mas provocando novamente, de um projeto formativo pastoral que pode garantir que as nossas crianças, adolescentes, negros e negras estejam em espaços de dignidade, não disfarçados de discipulado, de subserviência,
de elementos que, na verdade, só reproduz. E eu lembro que, depois dessa igreja, eu fui caminhar com outro missionário americano, e ele falou, não, esse negócio de faculdade está por fora, Lucas, você é pastor, então eu fui fazer teologia, e é isso daí, mais um pai. Então, há uma urgência de quase 400 anos de reparação, e muito foi falado, como é que a gente rompe de maneira profética para que esse futuro seja agora. E, por fim, diante dessa urgência histórica, como é que as nossas igrejas podem assumir imediatamente o shalom? Eu acho que isso foi bem simbólico, o que Liz fez aqui agora, e a fala também de Emiliano sobre a urgência esse futuro ilusório. Acho que a gente compôs e ficou muito evidente como é que as mulheres são maioria e como é que as mulheres avançam com a igreja, como de maneira ativa esse projeto de futuro com ações litúrgicas. Isso foi uma liturgia, né? Colocou diante da gente aqui o shalom de Deus, enfim, projetos comunitários, políticos espirituais que sejam implementados para esse futuro com urgência libertadora, antirracista que profetizamos aqui agora. Desculpa, falei muito, mas a gente está nessa lógica do tempo, eu vou partilhar a mesa e acho que dá para a gente abrir um pouquinho, a gente tem até 11h25. Five minutes, okay. All right, so I'll dive in with one thought. What I think one way to approach the question that you just asked is how do we do all of these things, because it's a lot that you listed, is to go back to the root, which is human hierarchy. It's this root of the way that the invisible ones have ordered the world in a way that benefits them and in a way that creates the hierarchy of human belonging. And it's that logic. It's the logics that have been employed in order to entrench, to protect, to establish that human hierarchy. So when you asked the question, I loved everything you said. But I loved your question of what do we think about work? I mean, when you think about the ways that the logic of human hierarchy falls on different bodies and what it says about those bodies, like Plato, looking at gold, people he said were made of gold and said they are created to serve society in this way. And the iron people are created to serve society in this way. And so now you bring that up to the Enlightenment era, and now it's no longer gold and iron people, it's black and white. And so when people who are in European bodies, or more than that, when whiteness as a power, it's not really about the people, it's about the power of whiteness, looks on a black body, on a body that is darker from the continent of Africa, with our kinky hair, what they see is they see something that was created to serve their society, their centered society, through low-cost and no-cost labor, period. That's what we exist to do, is to provide low-cost and no-cost labor. So what does it look like then for us to resist that, for us to imagine another, and actually maybe not even resist it, but to simply build a world where that is not the case. We build an alternative community and society where we actually, through different means, through a different economy that we must develop, looking at what is the value of work. And also, I'm sorry, I got to turn this on its head too. The very people who said that you are lazy because you don't work, and then made us do all of their work. What does that say about them? What does that say about their dignity? Because quite honestly, if work is what makes one dignified, we are the most dignified people who ever lived on the face of the planet. Because work is at the center, has become, over the last 400 years, it has been moved to the center of our identity. If we are not working, we are not worth something. Therefore, we are all working all of the time, but never paid what we're worth. So we must disrupt that, rupture that. I love that.
Eu vejo que assim a gente tem um desafio que já está expresso há muito tempo, né? Em Atos 2, eu estava recuperando aqui, versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Há uma necessidade de resgatar equidade e paridade. E quando a gente pensa em especial sobre a questão de gênero, o que nós mulheres, por exemplo, queremos não é que haja um espaço para as mulheres, haja um momento de convivência para as mulheres, haja uma conferência para as mulheres. Desde ontem eu tenho falado isso com algumas pessoas. Se tem 4 mulheres trabalhando no cuidado das crianças, o que nós queremos é que tenham 4 homens trabalhando no cuidado das crianças. Se tem 2 mulheres trabalhando na cozinha, o que a gente quer é que tenham 2 homens trabalhando na cozinha. Se tem um homem pregando em todos os domingos em uma igreja, o que a gente quer é que, em determinado momento, em todos os domingos, quem pregue seja a irmã que está na cantina. Porque a irmã que está na cantina tem experiência de fé, ela caminha com Deus, ela tem história de milagre para contar. E talvez ela não conte, porque quem está diante do privilégio da fala não sai de lá. Então, eu vejo, de novo, uma necessidade, Lucas, de que a branquitude entenda que ocupa um lugar e saia desse lugar. Saia, simplesmente saia e abra a possibilidade para que outras vozes ocupem esse lugar. Porque também essas lógicas perversas, elas só são construídas porque elas são remarcadas por um discurso que é recorrente desse lugar de fala privilegiado que é heteronormativo e branco. Porque se a irmã que está na cantina, se a irmã que está na limpeza começar a pregar, a gente vai ser chamado a outros compromissos de construção de sociedade. Se o irmão que fica na portaria, que a gente conhece irmãos que estão há 30 anos na portaria, eu nunca vi isso, entendeu? 30 anos o irmão agora é parking, né? Essa aqui é uma igreja parede preta, então não tem portaria, tem parking, ministério parking. Aí o irmão está há 10 anos no ministério parking. Pô, o irmão vai ao culto 10 anos, ele não tem exegese para fazer do texto bíblico. Mas ele não fala por quê? Porque o lugar da fala é centrado numa mesma pessoa, todo domingo. E existem outras pessoas com experiência de fé. Aqui nessa igreja, a pastora Rose tem tanta experiência de fé como o pastor Ed Renekiewicz. Então, é necessário que ela também tenha a mesma paridade de fala que ele tem. E que a gente ouça também com centralidade a voz dela como a gente ouve a voz dele. Porque isso vai trazer para a gente uma outra lógica e um chamamento a questões que não estão pautadas, porque a gente sabe que o lugar da heteronormatividade cis, branca, não tem problema. Porque os problemas estão conosco. Mas só que nós não podemos falar dos nossos problemas. Nós não podemos cantar as nossas cantigas. Nós não podemos clamar os nossos clamores, por conta da centralidade da voz heteronormativa, cisgênero, branca, que não sai do lugar do privilégio. Então, é necessário, esse é um compromisso, de sair desse lugar para propiciar equidade e paridade, que é o que o texto bíblico evoca que nós façamos como igreja primitiva. Eu vou corroborar com o que foi dito aqui, tentar não fugir muito, e começar com a fala de um grande profeta das ruas, chamado Emicida, que vai dizer tudo o que nós tem em nós. E com isso resgatar um pouquinho do que eu falei inicialmente, do Hebreus, que fala o quê? Encorajai-vos uns aos outros. E não se deixai enganar. Isso ele já está exposto também uma coisa. O pecado do racismo, que é assim que nós o entendemos, ele nos engana, nos mata e nos divide. Então, respondendo essa questão
de como nós podemos pensar em acabar com essa lógica, o primeiro passo está sendo dado, repito, desde a década de 80 e ainda mais além, que é a denúncia. É a denúncia que nós estamos fazendo aqui com o Enegrecer, e com o Enegrecer nós estamos dando um passo ainda mais, indo além da denúncia. E pensando esse passo de ir além da denúncia, nós estamos dizendo, é hora da branquitude deixar o centro e deixar que outras pessoas ocupem esse centro. Porque essas pessoas têm uma lógica de convivência nesse centro, diferente com que eles têm, que é a lógica da exclusão, que é a lógica do extermínio. Então, é a partir disso que nós precisamos começar a pensar. Porque, por exemplo, como nós podemos colocar em termos práticos na nossa realidade vivencial? Vá para uma igreja em que o líder é uma pessoa negra. E você vai perceber a grande diferença do espírito comunitário ali existente. Você vai começar a perceber a grande diferença da fé vivida, da espiritualidade, do ato litúrgico. Você vai começar a ver a nossa expressão corpóreas presente. Onde a igreja não mais tem vergonha do seu corpo, da sua ginga. Onde a igreja se exprime na sua essência de ser, demonstrando a sua potencialidade da qual foi criada. A sua criatividade. E é com essa criatividade que elas têm ministrando, é com essa criatividade que elas têm profetizando, é com essa criatividade que elas têm rompendo essa política da morte que nos assola todos os dias. É com essa criatividade que eles colocaram pessoas hoje nas universidades, através da lei de cotas. É com essa criatividade que ele está a fazer o quê? Os professores hoje terem medo. Eles têm medo. A pergunta é, medo de quem? De nós? Ou medo de si mesmo? Essa é a pergunta sempre que eu faço. E aqui eu lembro um grande filme que está no vosso imaginário, que é o Frankenstein. E que no final ele olha para o seu Criador e fala, contemple o seu monstro. Eles têm medo da sua própria monstruosidade. Por isso que eles se colocam como relutantes a viverem numa experiência realmente comunitária. Então, pensando essa igreja da denúncia, mas essa igreja proativa, essa igreja criativa, essa igreja que está a almejar um futuro que não é futuro, mas que é passado e é presente, essa igreja começa a denunciar a necroespiritualidade. Essa necroespiritualidade começa a ser reajustada, repensada. E aí vamos numa questão que você trouxe, que é a espiritualidade. Para que serve a espiritualidade? No hoje, no agora. Para que serve nossa espiritualidade? Para nos paralisar? Para nos estancar? Para vivermos como zumbis? É dessa perspectiva que é a espiritualidade? Ou ela serve para nos impulsionar para uma lógica de reino? Porque Jesus disse que o reino de Deus está entre nós. E esse reino, ele ainda por cima traduziu, não precisava traduzir, mas traduziu. É justiça, é paz, é alegria, é amor. Princípios básicos que cada um de vocês conhecem. Porque faz parte da vossa história, do vosso legado, da vossa ancestralidade. Então, é isso que eu penso quando nós trazemos essas coisas no concreto. Essas coisas estão acontecendo. Estão acontecendo. Na primeira fala da Liz, não sei se a Liz lembra, no primeiro dia, ela sempre diz, apesar do pouco financiamento, a igreja negra brasileira tem feito coisas grandiosas. Vocês estão fazendo, nós estamos fazendo. A igreja do futuro
nós adiantamos. E é isso que nós pensamos escatologia. É o adiantar o futuro no aqui e agora. E é isso que Jesus fez ao vir para nós, ao nos ensinar o valor do reino. Adiantar o reino de Deus, os valores de Deus no aqui e agora. Obrigado. Amém. Muito obrigado, Emiliano, Lisa e Liz. Infelizmente, a gente está com um espaço de tempo restrito para as perguntas, mas existe uma maneira da gente se conectar ainda mais em comunhão, que facilita muito, é as obras dessa mesa. Então, tem 2 textos imprescindíveis da irmã Lisa, que é o Evangelho Muito Bom e Destino, que ela mencionou. O Emiliano, não sei se trouxe as suas obras, está tudo aí, teologia negra em diálogo com a teologia da América Latina, e Liz, conecte-se, acesse as redes, as produções, a visite em Salvador, e eu acho que as nossas perguntas, os nossos desejos vão ser contemplados. Para finalizar, o presente, segundo o nosso irmão Nego Bispo, é o interlocutor do passado e o locutor do futuro. O futuro chegou, o futuro é agora, shalom, paz, justiça e alegria. Vamos continuar. Amém.